Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu sou o professor André e a gente vai para mais uma aulinha de História Geral. O assunto de hoje é bem importante, além de ser interessante, né? É o período entre guerras, tá, gente? Período entre guerras, como data, né? Como datação, o início é com o final da Primeira Guerra Mundial, portanto, o ano de 1914, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, com a Alemanha invadindo a Polônia. Então, por isso que chama período entre guerras, que fica entre o fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. O tema de hoje, de forma mais restrita, é a crise de 1929. A gente vai tentar entender as causas e as consequências dessa crise dentro de um contexto histórico, tá? Que é o período entre guerras. Aqui na nossa aula também tem uma imagem aqui do seu canto esquerdo abaixo, porque esse período entre guerras, além da crise do capitalismo que a gente fala, né? A Grande Depressão, a crise de 29, também foi marcado por, infelizmente, né, pelo surgimento de regimes totalitários, de ditaduras. E aí tem 3 grandes ditadores deste período, né? O Adolf Hitler, o Benito Mussolini e o Joseph Stalin. Ou seja, nós temos aqui um ditador nazista, um ditador fascista e um ditador socialista. E esses 3, eles causaram uma destruição imensa na história da humanidade, uma perda humana incomparável, né? Uma coisa absurda. E aí a gente entende como é perigoso deixar o poder nas mãos de uma única pessoa, né? Independente da ideologia, é sempre perigoso o poder estar nas mãos de uma única pessoa. Deve haver o equilíbrio entre os poderes, como dizia Montesquieu, para que o poder não abuse do poder. Ou seja, quando você dá muito poder para uma única pessoa, se essa pessoa ela não tiver controle, não tiver caráter, o povo vai sofrer, como sofreu na mão desses 3 ditadores aí, né? O Hitler na Alemanha, o Benito Mussolini na Itália e o Joseph Stalin na União Soviética, que chegou ao poder ali depois da morte do Vladimir Lenin, né? Após a Revolução Russa, que nós já estudamos. Então vamos ver esse período entre guerras, porque muitas modificações vão acontecer agora na história. E o interessante, pessoal, modificações culturais. Uma guerra, ela não transforma apenas a vida particular das pessoas, geralmente por o mal, né? Mas ela também pode causar importantes modificações culturais na sociedade, no comportamento das pessoas. Então a gente vai ver isso também no período entre guerras e principalmente na década de 20, tá? Já que a década de 20 ficou conhecida como os loucos anos 20. Muita coisa mudou de forma brusca, e aí como as pessoas não estavam entendendo essas mudanças, e algumas não estavam aceitando, muita gente que observa essa época hoje fala, isso aí foi uma verdadeira loucura, né? Mas eram mudanças sociais que estavam acontecendo, principalmente decorrente à Primeira Guerra Mundial, como consequência da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá então, pessoal, vamos junto nessa história, e lembrando que depois que vocês assistirem a aula, qualquer dúvida podem me perguntar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Gente, vamos analisar a principal potência do mundo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos. A gente viu, né, que durante a Primeira Guerra Mundial, a economia americana, àquela altura, né, os Estados Unidos eram governados por um presidente do Partido Democrata chamado Woodrow Wilson. E o presidente Wilson, ele não era favorável da entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas durante o conflito, ele teve que mudar de opinião, já que os navios americanos estavam sendo afundados por submarinos alemães, né? E a opinião pública norte-americana foi se voltando contra a Alemanha, e o Woodrow Wilson ele acabou dando o braço a torcer, já que os relatos dizem que ele era mais pacifista, né? Ele era um presidente que queria os Estados Unidos fora da guerra.
Ele tinha uma ideia de um mundo mais pacífico, digamos assim, até porque o histórico dele era de ser professor universitário, aquela coisa toda, né? Mas com o tempo ele acabou se convencendo, e com pressão das pessoas, né, o que a gente chama de opinião pública. Os americanos entraram na guerra em 1917, e nós sabemos também que a entrada dos Estados Unidos foi muito importante para a vitória da França e da Inglaterra, da chamada Tríplice Entente, e para a derrota das potências centrais, principalmente da Alemanha. Então, se a gente tem duas perguntas que sempre são feitas, né? São sempre analisadas aqui. Qual foi o país que mais se beneficiou com a Primeira Guerra Mundial? Disparado, Estados Unidos da América. Porque durante a guerra, durante os primeiros 3 anos, eles não estavam dentro do conflito, mas eles estavam lucrando com o conflito, se beneficiando com os produtos que eram exportados para a Europa, principalmente para a Inglaterra e para a França. E quando eles entraram na guerra, já estavam com a economia forte, altamente fortalecida, foram decisivos na vitória, né? Além da questão econômica, também ganharam uma influência política muito grande, até sobre a Europa, que era uma coisa até então nunca vista, porque quem influenciava até então era a Europa, que tinha influenciado a América, né? No período das navegações, da expansão marítima. Mas agora os americanos eles fazem o processo inverso. Eles se tornam a potência mundial, que até então era o Império Britânico, a Inglaterra que fazia isso, né? A gente fala que na época das grandes navegações, inicialmente Portugal e Espanha, depois Portugal e Espanha começa a ser substituído pelo Império Britânico, lá para o século XVI, XVII, XVIII. 18 a Inglaterra faz a Revolução Industrial. 19, outros países entram na Revolução Industrial. A Alemanha se unifica e se torna potência também. E aí fica rivalizando ali, né? Na América, os norte-americanos, que tem mais influência. E no resto do mundo, é uma influência muito da Inglaterra, também bastante da França e um crescimento da Alemanha com a unificação. Só que aí vem a Primeira Guerra Mundial, que também é fruto dessa disputa imperialista, dessa disputa por mercado, por colônias, do chamado neocolonialismo. E os americanos saem como a grande potência vitoriosa da guerra. Tipo assim, não teve nenhuma bomba que caiu no território americano, né? Enquanto isso, a França estava muito destruída, né? As principais batalhas na Europa aconteceram principalmente na França. A Inglaterra estava com a sua economia totalmente exaurida, né? Desgastada. A Alemanha, então, sofreu com as punições pesadas do Tratado de Versalhes. E os americanos lucrando e se beneficiando. Então nós vamos ter a situação dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial muito fácil de entender, ó. Um crescimento da economia e um crescimento industrial ao mesmo tempo. Ou seja, existem números que comprovam o que eu estou falando aqui, tá? Alguns números apontam para que a economia norte-americana nesse período já produzia metade da produção industrial do mundo. É muita coisa, tá? Então era uma superpotência já nessa época. Então, ó, os Estados Unidos representavam metade da produção industrial do globo. Ah, mas por que isso? Porque a Europa estava destruída com a guerra, né? E outros países estavam só começando assim a se industrializar. A China não era, muita gente fala, e a China? A China nem era industrializada nessa época. A industrialização da China é muito recente. Coreia do Sul, que é um país muito industrializado também, é super recente a industrialização. O Brasil estava começando a se industrializar naquela indústria de substituição que a gente viu durante a guerra. Então, assim, Estados Unidos estava nadando de braçada, estava bem na frente nesse período. O que vai ser bom inicialmente para a economia americana, mas depois, até esse crescimento aí meio que descontrolado, vai acabar causando uma crise nos Estados Unidos, que é a crise de 29. O que é irônico, né? Porque é um país que vinha com um crescimento muito forte, acabou nos anos 20, acabou no finalzinho da década sendo abatido por talvez a maior crise do sistema capitalista, que é a maior crise que o sistema capitalista já enfrentou. A gente não sabe ainda, eu estou gravando essa aula aqui em abril, né, de 2020, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se você está assistindo essa aula depois,
o que vai acontecer com a economia mundial por causa do coronavírus. Mas eu acredito que os efeitos sejam bem devastadores na economia, então que pode até se comparar aí à crise de 29. Esperamos que não, né? Mas a crise de 29 são outros motivos, tá, pessoal? Uma crise tem um motivo, outra crise tem outro motivo. Aqui não vai ser uma crise como a crise de 29, que foi uma superprodução. Aqui não vai ter tanta produção porque as pessoas estão em casa e não estão podendo produzir. É diferente, tá? Mas enfim, eu estou falando dos efeitos da crise, e o pior efeito para uma crise é o desemprego, tá? Com certeza, porque isso vai fazer com toda a engrenagem da economia, ela acaba parando por causa do desemprego e da falta de consumo. Isso tudo é interligado, enfim, é uma coisa bem drástica mesmo. Voltando para os Estados Unidos, então, era uma potência mundial com o final da Primeira Guerra. O surgimento do chamado modelo de vida norte-americano. Eu não sei se vocês já assistiram, tem um documentário, eu acho que é do Discovery, que é aquele Acumuladores. Eu sei que é de uma TV fechada. Acumuladores. Então, assim, aquilo ali é que a pessoa começa, é até uma doença, né? A pessoa começa a comprar, compra o que não precisa, não joga nada fora, não dá nada. É uma doença, né? Tem até estudos que falam sobre isso, estudos que falam que isso é uma patologia mesmo. O estilo de vida norte-americano é baseado no consumismo. Consumismo é diferente de consumo, porque consumo é quando você compra aquilo que você precisa. O consumismo é quando você começa a comprar coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas e começa a acumular, né? E você começa a comprar aquilo que você de repente não é um gênero de primeira necessidade. E eu nem estou criticando isso agora, porque isso gira a economia. Quem vende emprega alguém. Então é uma forma de você fazer com que, digamos, a roda da economia, a engrenagem da economia continue girando e continue gerando riqueza. Mas é claro que isso descontroladamente pode prejudicar a pessoa, claro, a gente vê nessa série aí Acumuladores, tá? O fato é que com a indústria da propaganda, com o rádio, por exemplo, né, com o cinema, na década de 20 ainda não tinha televisão. Os grandes meios de comunicação eram o cinema e o rádio. É a era do rádio, né? E do cinema. Então, na verdade, as pessoas eram confrontadas ali, quando elas estavam ouvindo uma radionovela, as notícias, quando estavam assistindo o filme, tinham os produtos que eram apresentados ali e as pessoas queriam comprar. Então, esse consumismo, que a gente chama de modo de vida americano, surge aí, por causa da industrialização e por causa da oferta de novos produtos que estavam tendo no mercado. Então, por exemplo, o aspirador de pó é uma coisa dessa época, a geladeira é uma coisa dessa época, o rádio é dessa época, os automóveis, os primeiros carros feitos em série são dessa época. Então, o que acontece? Qualquer família média americana, de classe média, queria ter tudo isso. Eles começam a comprar, e esse consumismo vai movimentar mais ainda a economia, tá? E claro que tem coisas que são de primeira necessidade e tem outras que nem tem tanta necessidade assim. Então isso vai fazer com que a indústria cresça mais ainda. Uma chave para você entender por que isso gerou uma crise é que boa parte desses bens eram duráveis, não são coisas que você troca todos os dias. Por exemplo, quando a pessoa comprou uma TV, e naquela época mais ainda, durava mais ainda, porque não tinha uma grande mudança de tecnologia, e é claro que eu estou usando o exemplo da TV, mas naquela época nem existia TV, pensando hoje, né? Quando você compra uma TV, aí tem lá 4K, agora já tem 8K, aí o cara vai mudando porque ele acha que aquilo ali precisa mudar, né? A minha é 4K, agora já tem 8K, tô defasado. É tipo smartphone, né? iPhone 10, aí lançou o iPhone 11, eu tenho que comprar o iPhone 11, eu vou entrar na fila para comprar o iPhone 11. Tem a ver com consumismo, para você não ficar defasado, porque tem uma mudança de tecnologia. Só que naquela época não era assim, não mudava tão rápido a tecnologia. Então o rádio do início dos anos 20 era muito parecido com o rádio do final dos anos 20. Era rádio de válvula, um que tinha que esperar esquentar, sabe? O carro era muito parecido. Hoje você tem o carro 5 anos depois, o smartphone nem é conectado, é outra tecnologia, já mudou. O kit multimídia já é outro, entendeu? Naquela época o cara
tipo, ele comprava um carro, era super resistente, tinha pouquíssima coisa elétrica, a maioria era mecânica, que durava um tempão. Então o cara meio que casava com o carro também, né? Então, assim, apesar da explosão do consumismo, o que eu tô querendo dizer aqui é que vai chegar uma hora que vai saturar o mercado. Tipo, todo mundo vai ter o seu carro, o seu aspirador de pó, a sua máquina de lavar roupa, essas coisas que surgiram naquela época, tá? Que eram coisas que realmente as pessoas, por causa da propaganda e por facilitar a vida da gente, eram coisas de primeira necessidade, tá bom? Então esse consumismo, em primeiro momento, vai fazer com que a economia cresça, mas depois que o mercado já vai estar saturado, vai ser um dos fatores primordiais da crise. Isso mudou, tudo isso que eu estou falando, pessoal, provocou uma mudança de mentalidade muito grande. Voltar para a Primeira Guerra Mundial um pouco agora é importante. Por quê? Porque quando teve a guerra, vamos lembrar o seguinte, como os soldados, homens, né, foram para o front, como nunca antes na história, milhões de pessoas envolvidas na guerra. O exército alemão tinha lá 8, 9 milhões de pessoas, 3 milhões de americanos e mais 8 milhões de franceses e por aí vai, negócio absurdo. As mulheres saíram de casa, talvez pela primeira vez na história, para trabalhar nas fábricas e produzir, porque até então o papel da mulher na sociedade era ser dona de casa. O que vai acontecer nesse processo? Primeiro que a guerra matou um monte de soldado, né? A gente tem aí um cálculo aproximado de 10 a 12 milhões de pessoas que morreram na guerra. Então, assim, esses postos, mesmo com o final da guerra, muitos infelizmente não voltaram para ocupar os seus antigos postos. O que eu estou querendo afirmar aqui? Que essa foi uma verdadeira revolução do papel da mulher na sociedade. As mulheres saem de casa, mas não são todas, mas é um grande início. As mulheres saem de casa, vão trabalhar nas indústrias, vão receber o seu próprio salário e vão meio que se emancipar socialmente, vão se libertar socialmente, tá? Por isso, toda essa mudança cultural que foi muito brusca, de uma sociedade que vinha há décadas, por que não dizer há séculos, de uma outra forma, com um papel bem definido do homem, da mulher até então como era, muda pra caramba, né? E fica meio... as coisas viram de ponta cabeça, digamos assim. Agora tem mulher emancipada, que recebe mais que o marido muitas vezes. Então é uma mudança cultural que vai afetar na música, que vai afetar no comportamento, que vai afetar nas relações familiares de uma forma bem decisiva, e isso vai ser importante. Por isso a década de 20 também ficou conhecida como os loucos anos 20. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então aqui nós temos algumas imagens que exemplificam tudo que a gente está falando. Você vê, essa família feliz aí, norte-americana, colocando tudo na sua fantástica geladeira duplex, né? Ou seja, uma tecnologia que surgia até então e uma certa aí, fartura, né? Muita coisa, muita comida, porque as famílias americanas estavam ganhando muito dinheiro e também estavam investindo muito na bolsa, né? Você vai falar assim, mas só os grandes investidores investiam na bolsa. Pelo contrário, naquela época, pelo crescimento da indústria e pelo crescimento das empresas americanas, um americano médio investia mais na bolsa de valores do que na poupança. Ou seja, vai ter um capital especulativo também, porque a bolsa é aquilo, né? Todo mundo está comprando, as ações se valorizam. Quando as pessoas querem vender, quando sentem uma crise, as ações vão despencar. Isso vai acontecer naturalmente, até hoje é assim. Por isso que a gente fala que a bolsa de valores é um mercado de risco. Você pode ganhar muito ou pode perder muito. Tem que conhecer muito bem para investir ali. Um outro exemplo é o Fordismo, né? Então nós temos aí uma linha de produção da Ford Motors, lá em Detroit, né? Onde o Henry Ford foi o primeiro dono de fábrica de automóveis a falar que dá para produzir carro em série, numa linha de produção. E isso até ficou conhecido como Fordismo. Esse carro aí é o Ford T, que foi produzido de forma muito rápida e que era barato na época. Então era normal que uma família americana de classe média tivesse ali seu Ford T. Era tudo igualzinho, basicamente não tinha muita mudança.
era igual porque produzindo igual, produzindo em série, barateava as peças, né? Inclusive na mesma cor. O Henry Ford falava que carro podia ser de qualquer cor desde que fosse preto, né? Porque facilitava assim até mesmo a produção. Aí depois, com a concorrência, né, com o surgimento da General Motors, da Chrysler e de outras montadoras americanas e europeias também, aí os carros foram mudando, foram diversificando, cor, modelo, essas coisas todas. Mas um dos símbolos com certeza é o Fordismo, a produção em série de automóveis inaugurada ali pelo Henry Ford, o fundador da Ford Motors. Bom, Coca-Cola, né? Coca-Cola é um dos símbolos. Aqui que é o refrigerante, ele vai se popularizar bastante. Ele fica extremamente barato nessa época, tá? Era centavos, até porque o dólar valia muito mais. Fica a dica para você assistir A Guerra dos Refrigerantes. Tem um documentário no YouTube, que eu acho que é do History, que fala que como a Coca-Cola surgiu até nesse período, vai falar sobre como ela surgiu, e depois o surgimento da Pepsi e como elas vão disputar o mercado de forma muito agressiva. Então fica uma dica para vocês assistirem esse documentário aí, A Guerra dos Refrigerantes. Bem interessante. Mas a Coca-Cola com certeza é um símbolo dessa época, tá? E até fora dos Estados Unidos. A gente está falando muito de história norte-americana aqui, mas fora dos Estados Unidos também começa a chegar. A Coca-Cola se populariza. Inclusive a Primeira Guerra Mundial foi uma das causas da popularização da Coca-Cola, com certeza. E o grande ícone da época, né? Quem era o grande popstar da época? Era o Charles Chaplin. Ele que era um ator de origem inglesa, ele tinha nascido da Inglaterra, foi para os Estados Unidos pobre, né? Para tentar ganhar a vida, foi para Los Angeles, para Hollywood, aonde estava começando a surgir o cinema, e ali ele começou a trabalhar até que ele ganhou espaço. Tem um filme sobre a vida do Chaplin, feito pelo aquele ator do Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Assistam esse filme se você tiver um tempinho, é bem interessante. Ele é o primeiro grande, eu acho, né? É o primeiro grande trabalho do Robert Downey Jr. E realmente é incrível como ele faz bem o Chaplin. Para quem já viu os filmes do Chaplin, ou pelo menos alguma coisa, acho que todo mundo já. E ele era um gênio, né? E o filme, ele é a biografia do Chaplin. Então se chama somente Chaplin. Assista. Mas ele virou um ícone, porque a indústria de entretenimento também estava surgindo forte, que é a indústria do cinema. Até hoje, a indústria cinematográfica norte-americana lá em Hollywood. Mas naquela época o cinema era branco e preto e mudo. Depois que ele vai, na década de 30, que vai começar o cinema falado. E o próprio Chaplin vai fazer um filme chamado O Grande Ditador, que ele ironiza o Hitler, e já é um filme falado, que ele faz dois personagens. Ele faz o personagem de um cara que imita o Hitler, que é o Hitler, né, no papel, e o outro ele faz de um barbeiro judeu que é perseguido pelo nazismo. Bem interessante, tá? Assistam também. Tô dando altas dicas aqui hoje, hein? Não deixem de assistir essas coisas aí. Gente, e essas imagens, os loucos anos 20, nós temos aqui essa imagem maior, né? É a dança da época que se popularizou, o Charleston, tá? Era uma dança altamente polêmica para os padrões da época. Você imagina essa dança na década de 20. Aí você fala, alguns estão dando risada aí da imagem. Eu quero lembrar que hoje no Brasil o pessoal dança umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Desce até aquelas coisas lá que tem, que eu particularmente não gosto. Vocês sabem que eu gosto de coisa bem mais antiga, de música antiga, tá? Então essa era a música que era tocada nos bares, né? Nova York, no bairro do Brooklyn, tinha muito bar, né? Vida noturna, onde as pessoas iam. As mulheres, né? Essa geração de mulheres emancipadas, que tinham seu próprio dinheiro, que ficou conhecida no Brasil como as melindrosas, que usavam uma moda totalmente provocativa para os padrões da época. Você pode perceber aí. Talvez quando você pense na década de 20, de 30, você não pensasse as pessoas se vestindo dessa forma. Você pensaria nas pessoas se vestindo de uma forma mais assim, clássica. Mas a década de 20 foi uma década de rebeldia também, assim como os anos 60. Cada um na sua época, mas também foi uma época de rebeldia.
Embaixo nós temos talvez o grande músico da época, que é o Louis Armstrong, que tocava jazz. Ele nasceu em New Orleans, né, nos Estados Unidos, e o jazz era a trilha sonora para se dançar o Charleston, né? Eu particularmente gosto muito de jazz, bastante, gosto bastante de blues também, então dessas músicas, esses estilos musicais que surgiram ali no sul dos Estados Unidos, né? Além de gostar muito de música popular brasileira também, e rock nacional, enfim, essas coisas que eu gosto. Então aqui você observa nessas imagens como as coisas mudaram bastante, né, do século XIX, do final do século XIX, para o período pós Primeira Guerra Mundial, principalmente na década de 20. Os loucos anos 20 chegaram. Eu vou deixar nessa aula também um documentário para você entender melhor os loucos anos 20. Eu sugiro, tem uma galera que gosta muito de história do nono ano, né? Eu conheço vocês e sei que é uma galera que curte, o pessoal que está fazendo as aulas das Olimpíadas de História, que infelizmente, né, foram literalmente por água abaixo, pelo menos esse ano, acredito. Assistam esse documentário que vocês vão se interessar, vão achar legal. Gosta de imagem antiga, gosta de foto antiga, eu gosto bastante, então eu vou deixar para aqueles que querem mais, né, aprenderem mais sobre história e sobre essa época. Outra curiosidade da época é a lei seca que foi decretada nos Estados Unidos de 1920 até 1933. Estava proibido fabricar bebida nos Estados Unidos, comercializar bebida nos Estados Unidos. Ou seja, era proibido, era crime. Tá? Ou seja, lei seca total em todo o território norte-americano. E, na verdade, essa lei, ela era uma lei assim, que tinha um viés bastante conservador, no sentido que a bebida, numa sociedade cristã, principalmente protestante, como a sociedade norte-americana, de histórico puritano. É só você ir atrás da colonização norte-americana, das 13 colônias. Você tem ali os puritanos, que eram calvinistas. Aí você vai ter também depois os batistas. E isso aqui não tem nada a ver com crítica, tá, pessoal? E só para você entender que a sociedade americana é uma sociedade mais cristã, puxada para o protestantismo, né? Depois com o metodismo do John Wesley. Eu gosto bastante de estudar essa época também e as questões religiosas. E também tinha uma parte da sociedade que era católica, mas a minoria, mas também cristã. Então tudo isso influenciou que fosse aprovada a lei seca, né, para a proibição de bebida alcoólica no território norte-americano. Não deu certo, não deu muito certo. Acabou sendo uma lei de fachada, como está dito aí, porque apesar de, digamos assim, oficialmente não era permitido vender bebida alcoólica de nenhum tipo, extraoficialmente os traficantes, os grandes gangsters da época faziam isso. E o maior deles, com certeza, foi Al Capone, esse cara aqui, ó. O cara foi capa da revista Time, para você ter uma ideia, né? Ele foi o Pablo Escobar da sua época, com certeza, né? E ele, em Chicago, ele literalmente era o dono da cidade. E como que ele ganhava dinheiro? Ele ganhava dinheiro vendendo bebida alcoólica proibida. Ele era um traficante de bebida alcoólica na época da lei seca. Essa lei seca não deu certo. Essa luta pelo mercado de bebida paralela, pelo tráfico de bebidas e tal, acabou se provando altamente violenta. E tem até um filme chamado Os Intocáveis. É um filmaço, eu considero um filme de máfia, é violento. Então assim, vejam com os pais de vocês. Mas é um filmaço, é um clássico do cinema que mostra a história do Al Capone e de um grupo que foi criado pelo governo americano para perseguir o Al Capone, um grupo federal ali, anterior ao FBI, né? Não existia ainda o FBI, mas para perseguir o Al Capone, que é o Elliot Ness e os seus intocáveis, né? E tem a história, esse filme você encontra com facilidade, e o elenco talvez seja o mais estrelado da história do cinema. Só tem ator bom ali representando os personagens. Tem o Sean Connery, tem o Robert De Niro, tem vários atores, o Kevin Costner, o Andy Garcia, atores incríveis que fazem esse filme que é um clássico do cinema, A Lei Seca. Você entende que não funcionou muito bem, tá? Só pelo filme depois você consegue observar também.
Então tudo isso está acontecendo na mesma época, olha só. Para piorar a situação, nós temos a crise de 29. O que nós vamos entender agora na parte final da aula? Por que a crise aconteceu, quais foram as consequências e como o governo americano tentou combater a crise de 29. Isso é o nosso objetivo final da aula de hoje, que a gente já está chegando no finalzinho aí, tá? Por que a crise aconteceu? Primeiro, a gente tem que entender que ocorreu uma superprodução. Então, a economia acelerou bastante nos Estados Unidos, a indústria acelerou. Pela competição, eles começaram a produzir cada vez mais, só que faltou mercado consumidor, porque a Europa estava em crise, se reconstruindo da guerra, a Alemanha altamente endividada, a Inglaterra também estava endividada, com os Estados Unidos e a França. Claro que a situação da Alemanha era pior por causa do Tratado de Versalhes, mas a Europa não era um grande mercado consumidor. Então, o resto do mundo ainda era literalmente um mundo subdesenvolvido. Então, a economia americana ela tinha que se subsistir nela mesma. E não existia esse mercado consumidor. Ele ficou saturado. Ele não suportava mais comprar o que era produzido. E por isso a crise deu-se por causa de uma superprodução, tanto na agricultura, mas principalmente na indústria. Quando teve a superprodução e faltou mercado consumidor, as empresas que haviam produzido demais, elas vão falir porque elas não vendem para pagar o custo da produção. Isso foi um efeito em cadeia que aconteceu, tá? Um efeito gigantesco. Altos investimentos no mercado de ações, porque lembra que eu falei para vocês? Qualquer família de classe média americana investia dinheiro e ganhava dinheiro especulando na bolsa. Só que quando as empresas começaram a quebrar, as ações dessas empresas começaram rapidamente a se desvalorizar. Ou seja, o cara que tinha apostado a vida dele no mercado de ações, do dia para a noite, com a quebra da bolsa de valores, ele perdeu tudo que tinha. Ah, mas isso aí foi um ou outro. Não, foi geral nos Estados Unidos. Foi muito forte, tá? Pela falta de mercado consumidor, pela superprodução e pela especulação no mercado de ações. De uma forma geral, essas são as crises. Essas são as causas da crise. E como consequência disso? Consequência devastadora. Falência generalizada, as empresas vão falir. Falindo as empresas, você vai ter uma coisa que é terrível, que é o desemprego. Os papéis, né? As ações dessas empresas perdem completamente o valor. Então um dia o cara tem lá 10 mil dólares em ação. Essas empresas acabam falindo do dia para a noite. No outro dia ele já não tem mais nada. Perdeu tudo que ele tinha. Ficou pobre, tá? Ele era bem de vida, ele era rico, ficou pobre. Desemprego em massa, assustadoramente. O pior efeito de uma crise na economia, com certeza, é o desemprego. Tá? O desemprego ele vai desarticular totalmente a economia dentro de um sistema de economia de mercado que é chamado também de capitalismo. E a crise não ficou apenas nos Estados Unidos. A crise se mundializou. Ou seja, os americanos exportaram essa crise. Porque pensa, àquela altura, os americanos já eram a locomotiva do mundo. Eles estavam puxando toda a economia. Os outros países eram como se fossem vagões. Agora com essa crise, meus amigos, o mundo vai entrar em crise. A Europa, que já não estava bem porque saía de uma guerra, vai mergulhar numa outra crise, agravar a situação. No Brasil, que produzia muito café na República Velha, vai perder os seus mercados consumidores de café, porque vendia muito para os Estados Unidos, por exemplo. E aí vai ter um empobrecimento geral dos Estados Unidos e o Brasil vai ficar sem mercado consumidor de café. Não tinha mais para quem vender. A Europa já não estava bem. Então, realmente, essa crise vai ter consequências devastadoras. E, assim, talvez a pior consequência. Em países como a Alemanha, que já estavam muito devastados, já estava uma situação miserável por causa da derrota da guerra e por causa do Tratado de Versalhes, a crise vai abrir espaço para discursos políticos bem radicais, como o do Hitler, como dos nazistas, por exemplo, e a população, uma parte da população desesperada, vai começar a acreditar no Hitler porque não via outra possibilidade. Então, a crise ela vai abrir espaço também para o surgimento de ideias políticas bem radicais, como o nazismo, que nós veremos aí nos capítulos posteriores, tá?
Então realmente foi um desastre. Nós temos essa foto aí, ó, que ela mostra que essa fila aí é para receber comida, né, de graça, subsidiada aí pelo Estado, já que essas pessoas provavelmente ficaram todas desempregadas. Então, assim, eram pessoas que até antes tinham carro, tinham casa, tinham tudo. E do dia para a noite a crise veio e derrubou tudo, que é na chamada Quinta-feira Negra, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Tá? As empresas perderam, o povo no geral perdeu junto, e perde a economia americana e perde a economia mundial. Quem ficou um pouco imune a essa crise foi a União Soviética, porque ela já tinha se fechado dentro de um regime socialista, não era economia de mercado. Nesse caso, ela ficou meio imune, ela ficou fechada ali. Mas depois ela vai entrar em crise por outros motivos no final da década de 80, né? Entre os motivos que a gente pode destacar, a própria competição contra os Estados Unidos na Guerra Fria, o que aconteceu, a explosão, né, da usina nuclear em Chernobyl em 86, quer dizer, essa economia socialista soviética também não se provou tão boa assim, porque depois ela entrou numa crise do qual ela não se recuperou, sendo que a economia americana depois até vai se recuperar muito fortemente da crise, e nós veremos por quê. Tá? Então esses são as causas, o item acima, os 3 primeiros itens, e as consequências, os 4 itens seguintes: as falências generalizadas, a quebra da bolsa, o desemprego e a mundialização da crise. Ou seja, vai afetar não apenas os Estados Unidos. Finalizando, em 1933, que é mais ou menos o auge da crise, que começou aí em 29, foi eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? O Franklin Delano Roosevelt, ele foi o presidente que governou os Estados Unidos por mais tempo. Ele governou de 1933 até 1945, ininterruptamente. Ele foi reeleito várias vezes e depois disso até a lei foi mudada. Agora nos Estados Unidos só pode ter uma reeleição, tá? O Franklin Roosevelt, ele tinha um plano para superar a crise, que seria o New Deal. New Deal, um novo acordo, um novo tratamento para a economia norte-americana, que seria pelo investimento as empresas estavam falidas, a maior parte delas. Então teria que ser o governo, o Estado, né? A gente sabe que o dinheiro do Estado, na verdade, é o dinheiro do povo, porque ele é fruto dos impostos. Então o Estado pegaria os recursos e, a partir da intervenção do governo, do Estado na economia, é que você teria a recuperação da economia norte-americana. O Estado, por exemplo, ele contrataria pessoas, o que está acontecendo agora no Brasil, né? Aquelas pessoas que infelizmente não tem como se sustentar nessa crise que a gente está vivendo por causa do coronavírus. O governo ele está pagando ali R$600, eu acho que vai ser por mês até superar. Quer dizer, não adianta você deixar a pessoa sem rendimento, porque se ela ficar sem rendimento, além de você criar uma crise humanitária, né, as pessoas vão morrer de fome, você ainda cria uma crise sistêmica no sistema capitalista, porque essa deixa de consumir e as empresas começam a fechar. Então o Estado, esse plano do Franklin Delano Roosevelt foi inspirada no economista inglês chamado John Keynes. E esse cara dizia que em épocas de crise era o Estado que tinha que interferir na economia para recuperar a economia. Então é um plano intervencionista, tá? Então você vai ter a intervenção do Estado na economia como? Por exemplo, como que o Estado ia fazer isso? Construindo grandes obras. Não só grandes obras, mas empregando as pessoas, tá? Obras públicas, gerando emprego, tá? Por exemplo, vamos duplicar rodovias que eram simples, vamos aumentar os aeroportos, vamos investir nos portos, modernizar o que precisa ser modernizado. Mas não está tendo produção. Mas quando voltar a produção, você já tem uma infraestrutura pronta. E essas pessoas que foram contratadas, elas ajudam a voltar a ter um consumo, né? E ajudam a voltar a girar a roda da produção e da geração de riqueza. Então é um plano intervencionista, tá? Congelamento de preços, por quê? Porque a partir do momento eles entendiam que se voltasse o consumo que tinha literalmente parado, né, porque as pessoas estavam sem emprego, com o retorno dos empregos podia voltar o consumo
E voltando rapidamente, os preços podiam começar a subir, porque as pessoas iam querer, os comerciantes podiam querer ganhar dinheiro, o dinheiro que eles haviam perdido agora, aumentando os preços. Então houve o decreto que os preços não poderiam subir, tá? Isso a gente chama de congelamento de preços. Raramente isso dá certo. No Brasil isso só deu errado, mas lá eles optaram pelo congelamento de preços. E entende-se que foi uma crise do modelo liberal da economia, porque o modelo liberal da economia defende que o Estado não deve intervir na economia, tá? Que é a ideia do Adam Smith lá do século XIX, do liberalismo econômico. Mas vamos lembrar que aqui era um caso de exceção, era de uma economia que estava falida, tá bom? Os liberais defendem que o Estado não deve interferir na economia, mas em um caso como esse, é claro que o Estado acaba tendo que interferir, senão a economia ia entrar totalmente em colapso. Então, gradativamente a economia americana vai se recuperando pela ação do New Deal, a ponto de a gente entender que o Franklin Roosevelt, né, que é o presidente que está na foto aí, acabou se reelegendo várias vezes e só saiu do cargo porque ele morreu. Ele morreu estando presidente dos Estados Unidos no ano final da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, quando ele morreu, o Hitler, que já estava ali escondido no bunker dele no finalzinho da guerra, cercado pelos aliados do Ocidente, do Oriente, estava com a guerra perdida, ele fez uma festa porque achou que agora com a morte do Roosevelt ele poderia ganhar a guerra. Doce ilusão, né? Não mudou nada, os americanos continuaram na guerra e o Hitler depois acabou cometendo suicídio no mesmo ano de 45. O que é irônico também porque o Hitler subiu ao poder em 1933 na Alemanha e saiu em 45 porque cometeu suicídio, porque morreu. E o Roosevelt subiu ao poder em 33 nos Estados Unidos e acabou saindo em 45. Então os dois governaram praticamente na mesma época, tá bom? Bom, para finalizar mesmo, deixa eu só mostrar para vocês esse gráfico que é importante e finalizando a aula, que eu acho que até foi mais longa do que eu pretendia. Bom, aqui nós temos a curva do desemprego. A gente sabe que hoje as questões pedem muito análise de gráfico. A curva do desemprego nos Estados Unidos, tá? Então, quando teve a crise, o desemprego ele estava praticamente zerado. Porque quando a gente tem um desemprego que está aqui embaixo, a gente chama de pleno emprego. Quer dizer, o pouco desemprego que tinha era pessoas que estavam transitando de um emprego para o outro, saindo de um emprego e indo para outro emprego. Então nós tínhamos aí cerca de menos de 2 milhões de desempregados, o que nos Estados Unidos, mesmo com a população da época, era baixíssimo. Quando teve a quebra da Bolsa de Valores, você observa que a partir de 29, a curva do desemprego vai ficar lá em cima, ela vai chegar em 1933 a 12 milhões de pessoas, tá? E aí em 33 começa a baixar por causa da ação do New Deal, ela oscila um pouco, tem uma recessão, né, de 37 a 38, tem uma recessão ali, ó, que é uma volta um pouco da crise, mas com o início da Segunda Guerra Mundial. Notem que interessante, é triste, mas foi importante para a economia norte-americana. Em 39, com o início da Segunda Guerra Mundial, a economia americana disparou, voltou a crescer assustadoramente. Aí você vai falar assim, mas o gráfico está descendo? Claro, porque está descendo o desemprego. Em 42, que é mais ou menos o auge da guerra, os Estados Unidos estavam em pleno emprego de novo. Por quê, senhoras e senhores? Porque eles estavam vendendo armamentos e munições e suprimentos para a Inglaterra e para a França de novo, assim como na Primeira Guerra Mundial. E eles já estavam na guerra, porque eles entraram na guerra em 1941, após o ataque japonês na base americana de Pearl Harbor, no Pacífico, naquela operação que se chama Tora, tá? Então é isso, senhoras e senhores, a nossa aula de hoje foi sobre os loucos anos 20, o período entre guerras, a crise de 29 e o New Deal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tô com saudade. Um abraço para todo mundo e até mais.